Boa noite. Bom, vamos começar. É um prazer estar aqui com vocês, recebendo na PUC, que é a nossa casa. Temos professor aqui também. E a importância deste evento, principalmente nesse momento político e jurídico também. Então, essa mesa vai trazer uma série de... vai trazer luzes, né, a essa questão. Eu quero apresentar aqui os nossos debatedores, que são o professor Marcelo Semer, que é juiz de direito em São Paulo e escritor, membro e ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia, mestre em Direito Penal pela USP e doutorando em Criminologia pela mesma universidade, autor de obras e artigos jurídicos do romance Certas Canções, editora Sete Letras, Entre Salas e Celas, Dor e Esperança nas Crônicas de um Juiz Criminal, Autonomia Literária, coautor de Brasil em Fúria, Democracia, Política e Direito, Letramento, foi colunista nas revistas Terra Magazine e Justificando, e é colunista na revista Cult. É coautor de Por que Gritamos Golpe, da Boitempo. Tá? Esse livro aqui, que vocês podem encontrar. Os livros que eu estou mostrando aqui, gente, tem ali no salão. E o... Entre Salas e Celas, que está aqui também. Tá? Rafael Valim é doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo e professor visitante de universidade na América Latina e na Europa. Membro do Comitê Executivo do Instituto Lofer e é autor de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Lançou, em 2017, o livro Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo contra a corrente, e uma participação no livro Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá, da Boitempo. Renan Quinalha é professor de Direito da Unifesp, advogado e militante de direitos humanos, com formação em Direito e em Ciências Sociais da USP, onde defendeu seu mestrado em Sociologia do Direito e doutorado em Relações Internacionais. É membro do Conselho de Orientação Cultural do Memorial da Resistência e foi assessor da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Publicou o livro Justiça de Transição, Contornos do Conceito, Dobra Expressão Popular, 2013, e coorganizou o livro Ditadura e Homossexualidades, Eduz-Ficar, 2014. Está coorganizando o livro A História do Movimento LGBT Brasileiro, Alameda, 2018. E é coautor também de Por que Gritamos Golpe, da Boitempo. Cadê? Edson Telles é coordenador do Núcleo de Filosofia e Política da Unifesp e militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura. Autor de O Abismo na História, Alameda, 2018. O que Resta da Ditadura, né, a organização da Boitempo, está aqui. Tá? E Democracia e Estado de Exceção, da Unifesp. É isso? Não está aqui. Tá. Bom, é isso, gente. Nós vamos começar, inicialmente, com o professor Marcelo Semer. E 20 minutos de fala para cada um, e vamos abrir para as questões, logo na sequência. Tá certo? Então, acho que está... Alô?
Boa noite a todos, a todas, meus colegas da mesa, as pessoas da plateia. Está baixo? Então, Usa esse. Quer passar? Esse aí? Passa lá. É pesado. Bem pesado. Está melhor agora? Então tá bom. Bom, vou dizer boa noite a todos. É um enorme prazer para mim fazer parte aqui dessa mesa. Obrigado. E do Salão do Livro Político. Cumprimento as editoras que fazem parte, a PUC, que cede esse espaço. E acho que, de fato, é importante a gente conversar aqui sobre Constituição. Daqui a pouco não vai precisar mais conversar, né? Então, acho que é agora ou nunca que a gente fala sobre ela, né? Eu, quando recebi aqui o título da mesa, enfim, eu pensei que a primeira coisa que eu pensei é que crise talvez não seja o melhor termo para traduzir esse momento que vive a Constituição, né? Tem toda aquela ideia da etimologia grega, da palavra crise, enfim, que ela pressupõe uma situação em que existe chance de gerar o novo. E, infelizmente, o que está por vir aqui, na verdade, é o velho, né? A gente não tem, digamos assim, não estamos discutindo uma relação e sabendo que tem um longo e bom caminho frutuoso pela frente. Embora a gente nunca saiba. A Norma pediu que eu falasse um pouquinho da época da Constituição. E, de fato, a Constituição de 88 acabou sendo uma grata surpresa para quem acompanhou aquele processo, né? A gente começou perdendo a Constituição, né? Havia uma disputa lá para saber se ela ia ser feita numa Assembleia Nacional Constituinte, com pessoas eleitas para esse fim, ou ia se aproveitar o Congresso que estava lá já. E decidiu-se, obviamente, aproveitar o Congresso que já estava lá, com aquelas pessoas, etc. Não seria nada surpreendente para a gente. Com a conjugação de forças políticas que havia naquela época, era bem ruinzinha, né? Apesar de ser uma época positiva, sob o ponto de vista do fim da ditadura, vamos lembrar que foi lá que nasceu o Centrão, né? O que a gente chama de Centrão hoje, embora até mais revigorado naquela época. E, na época, eu acompanhei a Constituição, a Constituinte, no jornalismo, né? Tive uma curta passagem pelo jornalismo, foi justamente nessa época da Constituinte. E a questão que foi mais discutida, mais polêmica e mais aguerrida de todo o processo da Constituinte foi uma questão casuística, que eram os 5 anos de governo para o mandato para o presidente Sarney. Para a gente ver que da onde é que saiu, né, essa Constituição, cheia de conchavos, imediatismos, etc. E tal. Mas, apesar de tudo isso, acabou sendo a melhor Constituição que nós já tivemos, né? Tem uma série de limitações, enfim, ela deixou pouco espaço, abriu pouco espaço para consultas populares, a gente não tinha aquela ideia de plebiscitos, referendos, iniciativas populares, foi uma coisa relegada de lado e, fundamentalmente, ela botou uma pedra sobre os anos de chumbo, né? A gente não conseguiu avançar em relação à memória histórica. E, mais tarde, eu vou explicar por que isso acabou sendo deu um grande efeito colateral. Mas a Constituição ela é aquela regra que a gente pode dizer que a Constituição é tão boa pelas pessoas que a agridem, né? Quer dizer, todos os movimentos, desde 88, que pretendem esvaziar ou retalhar ou reformar a Constituição, a gente vendo quem são essas pessoas e quais são os interesses, movimentos, é que a gente percebe o quão boa era a Constituição. A primeira dos impropérios contra a Constituição, quem soltou foi o próprio Zé Sarney, ele era presidente à época, e falou que com essa Constituição o Brasil fica ingovernável, né? Na verdade, o Brasil era ingovernável com o José Sarney, não era com a Constituição. E a gente está vendo no momento atual como é difícil governar o país saindo da Constituição, né? Está ficando mais ingovernável ainda. E ela sofreu dezenas de reformas, né? Algumas dezenas de reformas, e a maior parte delas, a expressiva parte delas, piorou bastante o texto. Pouco veio para melhorar, uma coisinha ou outra, mas não veio. Eu tenho a impressão, com ligação à Constituição,
que o legislador vive o papel igual daqueles garotos, rapazes do filme Se Beber Não Case, né? Que no dia seguinte eles se arrependem daquilo que eles fizeram, não sabem direito o que eles fizeram, olham para trás e vão naquela cena que eles veem o celular, né? Aquela cena final, o cara vê o celular e fala: Deus do céu, direito ao silêncio, o que eu fui colocar isso na Constituição, né? Proibir prisão a pena de morte, prisão perpétua, enfim, e que eles se arrependeram. E sorte nossa que a Constituição não ficou em Las Vegas, ela fica por aí. Bom, o que a Constituição criou assim de tão importante? Eu acho que ela criou o nosso Estado democrático de direito, assim, ela aderiu a essa ideia de democracia constitucional, do constitucionalismo democrático, enfim, e tinha, digamos, costumo dizer, 4 pilares bem delineados em relação a isso. Primeiro, ela mantinha as garantias liberais, o que a gente costumava chamar de direitos de primeira geração, e com bastante ênfase, né? Liberdade de reunião, liberdade de associação, de manifestação, proibição da censura, fora uma grande malha de limitações ao Estado no que diz respeito à Constituição, às questões, a questão invasiva do Estado, né? No direito penal, no processo penal. A gente pode dizer, sem risco de errar, que pela redação é uma Constituição garantista, né? Verdade é que é um garantismo à la Inês de Castro, né? Que ele foi sem nunca ter sido. Mas, de qualquer maneira, ele é todo o espectro dele de um garantismo. Também a configuração de um Estado social, né, aqueles direitos já que não são menos ligados à liberdade, digamos assim, mas mais ligados à ideia de igualdade. A Constituição assume esse papel, não apenas aquele dizer, olha, a igualdade perante a lei, mas a igualdade por intermédio da lei, né? Ela assume que um dos papéis da República é reduzir a desigualdade. Tem gente que acha que isso aqui é plataforma política, não, redução de desigualdade. Não, isso é norma constitucional. É isso, aliás, que garante, por exemplo, a ação afirmativa, né, que é uma diferenciação com o efeito de igualizar. Sem contar uma malha extensa de direitos trabalhistas, que ela trouxe isso para desde do coração, digamos assim, do seu núcleo. O terceiro pilar, eu diria que é uma democracia pluralista, democracia no sentido de centralidade dos direitos fundamentais, não é apenas aquele velho Estado de Direito, onde as regras presentes e a maioria é que vence, mas, fundamentalmente, o direito fundamental como uma cápsula de proteção dos direitos humanos, né? A gente pegou lá, a Constituição da ditadura era os direitos individuais, no artigo 153, a gente trouxe aquilo para o artigo 5º, né? Reuniu ele com diques, né? As chamadas cláusulas pétreas, né? A gente não pode diminuir, tirar, excluir direito fundamental. Nem as maiorias podem mexer com isso, enfim. Então, assumiu essa vertente desse direito, essa democracia constitucional, que não é democracia só pela maioria, mas pela preservação dos direitos fundamentais. E a marca do pluralismo, né, essa ideia muito forte de proibição de censura, enfim, que era uma coisa importante para a gente que saía naquela época de um sistema de censura expressa. E o quarto pilar seria a submissão aos instrumentos internacionais de direitos humanos, né? Nós colocamos lá no artigo 5º, parágrafo 2º, nós fazemos parte deste rol de direitos, não estamos sozinhos no mundo, né? Existem outras vidas em outras situações, e a gente reconhece aquilo, embora com certas divergências de como, mas reconhecemos aquilo como nosso próprio direito. Esses 4 pilares estão absolutamente desgastados. O edifício da Constituição está ruindo porque esses pilares foram todos corroídos. Alguns deles corroídos por emendas, outros corroídos pelo desprezo, né? E, nesse ponto, eu coloco a questão do judiciário, né? Então, aquele pilar das garantias liberais, uma Constituição garantista, direitos individuais que permitem, quer dizer, limitam a ação do Estado, está absolutamente corroído. E isso começou a correr em 89, né? Já estão discutindo a lei dos crimes hediondos, que acabou sendo muito maior do que era prevista inicialmente, enfim. De uma Constituição cidadã, a gente acabou tendo um direito excessivamente guardião, forte, expresso, um processo penal
de garantia que praticamente ele não existe, né? Eu costumo dizer que hoje a gente vive uma espécie do não processo, né? Quer dizer, a gente já não tem um processo que se disputa dentro de uma sala de julgamento. A gente está muito mais próximo hoje de um estado de polícia do que propriamente de um estado de direito. E nesse ponto a gente não pode culpar o legislador por fazer emendas constitucionais, porque tudo isso é cláusula pétrea, o legislador não mudou nada. O que aconteceu foi a grande omissão do judiciário nesse aspecto. Eu diria que no começo do século XXI houve um respiro, digamos assim, liberal, a gente costuma usar essa palavra no direito penal, garantista, dentro do Supremo Tribunal Federal. Várias leis foram reinterpretadas, reexaminadas, a lei dos crimes hediondos considerada inconstitucional, a obrigação de trazer o réu para audiência, a proibição da videoconferência, atenuações dentro da lei de drogas, várias questões, o Supremo acabou se alçando como se fosse um juiz social, efetivamente. Mas isso termina, basicamente, ou pelo menos esta leva, termina na Ação Penal 470, onde o Supremo acaba cedendo, digamos assim, à pressão midiática. Não sei se vocês vão lembrar, o professor, à época professor, né, Luiz Roberto Barroso, foi submetido a uma sabatina para virar ministro e perguntado sobre o mensalão, ele fala o mensalão é um ponto fora da curva do Supremo. Né? Ele está querendo dizer, olha, a jurisprudência do Supremo é muito mais garantista do que essa decisão que eles tomaram. Mas, na verdade, a Ação Penal 470 não foi propriamente um ponto fora da curva. Né? Foi o início de uma outra curva muito mais repressiva, muito mais, que cedeu muito mais às questões, à pressão midiática. Né? O julgamento inteiro do mensalão acabou sendo assim, seja com a pauta, com as estratégias de votação, com as penas, enfim, tudo isso. E o que a gente não imaginava, né, com essa declaração, é que depois que vestisse a toga, o Luiz Roberto Barroso, já como ministro, seria um dos maiores elaboradores dessa curva da jurisprudência. O que ele fala hoje em dia é algo muito diferente daquilo que ele falava. O Luiz Roberto Barroso, ele encantou uma geração de jovens juristas aí com uma ideia, uma frase muito legal que ele falava, que ele dizia que a tônica da nova hermenêutica constitucional, a nova interpretação constitucional, ou ativismo, com um certo pendor pejorativo, era que a Constituição deixou de ser tratada como um documento apenas político e é tratada como um documento jurídico, ou seja, aquilo vale, não é só uma bandeira com plataformas. Aquilo vale e faz parte da função do juiz fazer a Constituição valer. Mas ele acabou deixando assim a parte mais importante do grande teórico de fora, né, que é fazer isso na prática, né? E basicamente o que ele faz hoje em dia é dizer que aquilo que está escrito na Constituição não vale porque, olha, existe grande impunidade, olha, existe isso, etc. E tal. Tanto é que o Renaud lembrou aqui a palavra, o que ele usou aí, surto de garantismo, né? Surto de garantismo é algo padrão, digamos assim, Bolsonaro da política. Bom, só fazer um pequeno parênteses aqui. Temos uma ideia de por que eles fazem isso, que o judiciário está se incorporando de tanto poder. Eu tenho agora aqui a ditadura das togas, os juízes é que comandam, etc. e tal, com juízes desta forma. A impressão que eu tenho é que a gente vive uma coisa um pouco diferente disso. A gente vive, em relação ao judiciário, um protagonismo submisso, né? Quer dizer, eles vão convidados a convescotes, ganham prêmios, vão a jantares de smoking, mas desde que eles julguem da forma como a opinião pública, a mídia, etc. e tal, quer que julgue. Nas primeiras absolvições, todo o frenesi, etc. e tal, vai embora. A defesa dos princípios é que faz o juiz forte. O apelo às maiorias faz o juiz refém, né? Faz o juiz fraco, não o juiz forte. Na verdade, mais do que juízes, acabam sendo réus, né? Eles são condenados a condenar, né? Ficam naquela situação. Bom, o Estado Social, ele foi parte dele reformado na década de 90, né? As reformas do Estado, né? Que dizia o presidente Fernando Henrique Cardoso, para nos adequarmos à globalização, ou seja, ao neoliberalismo, né? Então foi privatizando e tirando os monopólios, etc. e tal, internacionalizando uma série de questões cujo perfil da Constituição era eminentemente outro. O que sobrou do Estado Social ainda existe, ainda é grande, mas está suspenso por uma lei que dura 20 anos, né? Que é
a PEC do teto. Outro dia na semana passada, eu tive na Defensoria, a Defensoria fala, bom, a gente não sabe como fazer, né? Porque uma norma constitucional manda a gente crescer e aumentar, para eu ter defensor em todas as comarcas, e uma outra PEC fala que a gente não pode aumentar nenhum tipo de orçamento. Ou seja, isso parou a vida social, o Estado social. Ele existe no papel, mas fraquejado. A democracia pluralista está cada vez mais esvaziada, né? Hoje, quando a gente mexe com a questão judicial, a gente tem como referência de verdade a uma entidade abstrata chamada Lava Jato. Eu nunca consegui entender exatamente o que é Lava Jato, porque às vezes eles falam Lava Jato, eles estão falando dos promotores, às vezes eles falam dos policiais, às vezes eles falam de todo mundo junto, que obviamente não pode, mas enfim, fica uma coisa assim, que eles são a encarnação da vontade popular, né? Vocês têm notícias de jornal, falam, isso contraria a Lava Jato, a decisão do Supremo contraria a Lava Jato, a decisão do absolvição a Lava Jato. O que a Lava Jato pensa a respeito disso? Virou quase como uma grande esfinge, né? O que pode ser maior que a encarnação da vontade popular? Nada, né? O nazismo falava lá do são sentimento do povo alemão, né? Quem tem a condição de dizer, na época era o Führer, né? Quem tem a condição de dizer qual é o sentimento do povo é o que define o Estado. E o recrudescimento do fascismo, que a gente tem visto, né? Que é a política de anular o outro, ódio, intolerância, violência. E mesmo a questão do pluralismo, né, a questão do fim da censura, a gente ressurge a censura com essa ideia da escola sem partido, ou de um mundo sem ideologia, né? Isso aqui é ideologia de gênero, isso aqui não pode, isso aqui é partido, etc. E tal. Eu estava comentando aqui, antes de começar, que nós, juízes, acabamos de receber uma mordaça pelo CNJ, que ademais daquela proibição constitucional que nós temos de dedicar-se à atividade político-partidária, que, enfim, que os juízes não podem fazer mesmo, eu acho bem razoável isso, também vem um provimento do corregedor do geral, dizendo, olha, não pode participar de atividades que têm um viés político-partidário, né? E a gente fica sem saber o que é o viés político-partidário, né? Pelos antecedentes, a gente já imagina, né, o que é o viés político-partidário. Se eu fizer um evento junto com o MST ou com o MTST, isso é político-partidário. Se eu for participar de um congresso financiado pelo banco para discutir direito bancário, isso é reciclagem, né? Se eu for fazer uma crítica ao candidato fascista, o fascismo do candidato, digamos assim, isso é claramente político-partidário. Agora, se eu for dar uma comenda, uma ordem, uma medalha, lá, o colar do mérito, etc. e tal, para um governador que é candidato à reeleição, isso é respeito à autoridade, à tradição, bandeirante, etc. etc. e tal. É mais ou menos assim que funciona a ideia de que a direita é objetiva, neutra, técnica, etc. e tal, e a esquerda é sempre ideológica. Bom, isso é ideologia por si só. Mas, enfim, o quarto pilar dá para dizer, simplesmente, resumindo, que o Brasil é hoje um fora da lei no direito internacional. Ele simplesmente virou as costas à Corte Interamericana, e, apesar de reconhecer formalmente a sua jurisprudência, ele abandonou. Estamos nos aproximando dos exemplos dos Estados Unidos aí. É verdade que parte dessas transgressões, por exemplo, que diz respeito ao direito penal e também ao direito internacional, vem de longe, né? Não vem de agora, vão corroindo os nossos princípios constitucionais. Aqui eu vou lembrar aqui, trouxe aqui escrito, uma advertência do Zaffaroni, Eugênio Zaffaroni, que hoje é da Corte Interamericana, foi ministro supremo argentino, e é um pensador, não só na área do direito penal, mas principalmente. E ele dizia o seguinte, quando ele falava a respeito do endurecimento penal, rigorismo penal, que mesmo os governos de esquerda da América Latina estavam fazendo, incluso o nosso. Ele diz aqui, a tradução é livre, pode ser que esteja alguma coisa errada. O maior risco em nossa região é que os próprios políticos comprometidos com a restauração dos demolidos estados de bem-estar, fazendo concessões, acabem por serrar o galho em que estão sentados, pois a criminologia midiática é parte da tarefa de neutralização de qualquer tentativa de incorporação de novos estratos sociais. Ele dizia mais ou menos aquilo que o Gessé vem dizendo ultimamente aí, que a luta contra a desigualdade acaba sendo absorvida pela luta contra a corrupção. A frase que eu achei perfeita do Zaffaroni, infelizmente ela se adequa aí, é que, de fato, serraram o galho onde acabaram caindo. Mas é fato que, se o nosso direito penal cresceu nos governos anteriores, a tendência é que ele cresça ainda mais, né? A gente tem visto várias
propostas que, mesmo naquela época de transição, onde o governo estava para ser derrubado, toda a ideia de aproveitar a janela de oportunidades, não só para quebrar a legislação trabalhista, previdenciária, etc., mas para incorporar responsabilização, diminuição da idade penal, e por aí vai, o aumento do rigor penal. Na verdade, depois do golpe, abriu uma janela de oportunidade para destroçar por inteiro a Constituição Federal. E, aliás, não é à toa isso, não é gratuito isso. Penso que o impeachment só veio por causa disso, né? O fundamento, o fundamento era exatamente esse, ou seja, desmontar, terminar, digamos assim, a transição para o neoliberalismo, que estava sendo impossível de fazer diante dos governos então. Acho que isso mostra, e por fim, acabou sendo a coisa do último ano, que é ressuscitar o que a gente imaginou que já estava meio deixado de lado, que é o poder militar, né? O militar passou a ser um grande intermediador de questões de conflitos importantes, né? Trago militar para o Rio de Janeiro, nós estamos sob intervenção militar, afinal de contas, né? E ela é militar porque está lá no decreto intervenção militar, que o cargo é militar, e vai lá os caminhoneiros em greve, boio militar, enfim, essa foi a grande conquista do governo recente, foi isso. Só para terminar, vou me crescer 2 minutinhos aqui, para dizer que isso deixou à mostra 2 grandes fragilidades da nossa Constituição. O primeiro foi um equívoco não ter estabelecido a verdade dos anos de chumbo da ditadura e o julgamento dos crimes contra a humanidade. Isso acaba representando hoje a maior derrota da democracia, que foi o aumento da violência do Estado, né? Sobretudo contra jovens negros, e torturas, homicídios, genocídios, etc. E tal. Eu estava lendo um livro recentemente, até esqueci o nome da autora aqui, acho que botei aqui. Um artigo, né? Suzanne Crested, faz alguma avaliação sobre volume de atrocidades do Estado praticado na América Latina. Eu não sei, não estou lembrado exatamente o que diz esses números aqui, mas algo em torno, nós fechamos 89 no número 5 do volume de atrocidades, e na década de 90 nós fomos para o 7, ou seja, aumentamos quase em metade. E essas atrocidades aqui que ela chama são dos crimes de violência praticada pelo Estado. Então, eu acho que esse foi um grande equívoco que nós fizemos, e um grande equívoco foi de ter passado uma conciliação pelo alto, né? Ou seja, nós jogamos para fora os movimentos populares e imaginamos que o acordo que nos colocou na redemocratização podia nos garantir essa sobrevida. E o segundo é a ideia de que a Constituição era por si só um fato consumado e que o direito é capaz de emancipar as relações. Mas, enfim, a gente hoje já aprendeu que não é assim, né? Uma Constituição democrática, onde as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, os sindicatos, enfim, todas as forças populares não têm condição de defender, é mais um sólido que se desmancha no ar, né? A gente fala assim, não, mas tem cláusula pétrea, mas ela se esfarela. Vai vir uma nova interpretação que entende que isso não é. Então, a gente que imaginava, agora eu plantei na Constituição, estou seguro, estou com cláusula pétrea, seguro, mas o direito, infelizmente, não é capaz de fazer isso, né? É preciso que ela seja suportada pelas forças. Então, eu acho que, de tudo isso que eu falei aqui, eu sei que eu estou começando esse debate de um jeito um pouco pessimista, mas nós estamos garantindo que, com o Renan, ele vai terminar de um jeito mais otimista, que a crise talvez não seja o mais adequado para traduzir o que a Constituição está vivendo. Talvez um hacking, né? Acho que seria um pouco mais positivo. Então, enfim, eu adoraria dizer para vocês aqui que nós passamos uma crise e que a gente vai conseguir superar ela. Mas eu já fico satisfeito de ter vindo aqui e, quem sabe, ouvir o Renan falando isso ao final do debate. Obrigado. Ah, tá. Bom, eu passo a palavra, então, agora ao Edson Telles. Boa noite a todas e a todos. Agradeço ao Salão do Livro Político o convite, a oportunidade de debater com os colegas aqui. E adianto que eu vou começar pelo fim,
do Marcelo, dando uma profundidade para esse lado pessimista que ele apresentou, mas justamente partindo da ideia de que eu não vou tratar da Constituição em si, mas da ideia de que esses 30 anos da Constituição estão inseridos em um processo político que mantém a Constituição e outras institucionalidades da democracia pós-ditadura numa situação de refém, uma espécie de condição de refém deste processo. A gente está com 30 anos da Constituição, talvez o pessoal professor de Direito aqui possa confirmar, mas acredito que seja o período mais longo de uma carta constitucional na história do país, me parece. De qualquer forma, como o Marcelo adiantou, isso nem sempre garante um processo democrático. Eu queria organizar a minha fala a partir dessa ideia de que essas institucionalidades da democracia pós-ditadura encontram-se reféns de determinados processos políticos, que esse processo político se inicia na transição da ditadura para a democracia e que, neste processo iniciado na transição e que marca a nossa democracia até hoje, há um paradoxo entre movimentos e circulações de ruptura, mas também de continuidade. E esse paradoxo, esse duplo movimento aconteceram na mesma intensidade desde o fim da ditadura até o processo democrático atual. Ao final, gostaria de destacar que um dos elementos, se a Constituição Cidadã tentou produzir um sujeito de direitos, né, em grande medida elaborou mecanismos para isso, nós estamos vivendo um período político brasileiro em que este sujeito de direitos perde esta condição subjetiva, vamos dizer assim, objetiva e subjetiva, e passa a ser transformado em uma espécie de inimigo de um processo de militarização da política. Então, eu queria lembrar que, bom, a gente sabe, eu não vou desenvolver a ideia dessa quantidade de direitos, o Marcelo já colocou, aí lembraria hoje dos 30 anos do SUS, né, que é a criação de um sistema de saúde público, participativo, universal, integral, uma experiência realmente em termos globais muito importante e que nasce ali naquele processo da Constituição, mas também a permanência, de alguma forma já colocada, a permanência na Constituição de 88 de estruturas autoritárias e de uma certa ideologia de governo ou de Estado militarizada, né? A gente pode lembrar aqui do artigo 142, que mantém em uma democracia as Forças Armadas como as garantidoras da ordem, ou das várias ordens, né, descritas na Constituição, para não dizer de outros, como o próprio, acho que é artigo 34, que autoriza esse tipo de intervenção militar que vivemos no Rio de Janeiro. Então, a ideia de que esse processo político se inicia com a transição, obviamente que nos demandaria uma discussão histórica grande, mas alguns elementos são interessantes, né? Se a gente for pensar a transição como o processo que se inicia em janeiro de 74, com o governo Geisel, e que ele mesmo nomeia de abertura lenta, gradual e segura, e que poderíamos dizer que vai até, pelo menos este processo inicial, até 1988, quando você tem uma nova Constituição, eu destacaria neste processo, alguns momentos originários, mas principalmente duas lógicas originárias que marcam o atual momento, quer dizer, que emergem no atual momento político como marca da nossa democracia. O primeiro eu chamaria de uma lógica de governo, quer dizer, a ideia de que a nossa democracia esteve aquela ideia do refém, esteve refém a uma lógica de governo, os nossos processos políticos democráticos.
Junto e paralelamente a esta lógica de governo, nós tivemos como lógica principal desta lógica de governo a estrutura de acionamento dos estados de exceção. Estados de exceção que estão inclusos na Constituição de 88, né, notadamente. Sei lá, o modo, por exemplo, como os governos vêm lidando com a medida provisória desde da sua instituição, quer dizer, não tem governo do nosso período democrático que não tenha usado mais medidas provisórias do que o anterior, sucessivamente, e cada vez mais. E o Temer, em termos de tempo que ele está lá, usou mais que a Dilma mais do que o Lula e assim por diante. Quer dizer, a gente teve num crescente do uso de um mecanismo que era para uma necessidade especial como forma de governo. Então, é isso que eu estou falando, desse encontro entre uma lógica de governo e uma estrutura, um mecanismo de estado de exceção. Então, eu vou retomar um pouco essas duas ideias para citar alguns exemplos históricos originários da nossa democracia. Bom, a lógica de governo é aquela que, mais popularmente, a gente conheceu como a ideia da governabilidade. Quer dizer, a ideia de que, para se superar o período de violência da ditadura, foi necessário, ou teria sido necessário que se abrisse mão de princípios democráticos fundamentais, ou de processos de participação popular, ou participação de movimentos sociais, ou de reconhecimento de lutas sociais como ação política democrática, enquanto um mecanismo fundamental da democratização dos anos 70 para os anos 80. Nós sabemos o quanto esta ação política foi importante para o processo de democratização, mas o fato é que, né, entre a abertura, o que ficou conhecido como abertura, e o que depois, nos anos 80, ficou conhecido como transição, ou redemocratização, né, como se dizia à época, produziu-se um consenso limitado a algumas forças políticas, notadamente as forças políticas que tinham acesso à institucionalização do novo regime. E o grave desse consenso, quer dizer, não foi aquele consenso saudável que você produz diante de algum acontecimento político, de algum fenômeno, para lidar com ele da melhor forma ou de uma forma comum. Quer dizer, não é a ideia do consenso enquanto comum, é a ideia do consenso enquanto bloqueador de outras possibilidades que não aquela que a abertura controlada ou a transição controlada previa para a nova ordem democrática. Veja, é claro que nem tudo sai como planejado, obviamente, você tem N contradições, conflitos, a gente viu algumas aqui citadas sobre o próprio processo constituinte, mas existia uma articulação cujo objetivo fundamental era o controle da ação política dos movimentos sociais, das lutas sociais, no sentido de uma ênfase maior na ruptura, em detrimento da continuidade ou da permanência de mecanismos autoritários na democracia. Bom, esse consenso, obviamente, como eu já coloquei, exclui uma série de agentes, de atores, de sujeitos. E estes restos do consenso do processo de transição foram sendo silenciados à medida em que eles atingiam alguma estrutura dessa ordem ou a sua ação política colocavam em questão a nova institucionalidade. Então, eles eram invisibilizados ou silenciados. A ideia fundamental que ajudou do ponto de vista da estruturação discursiva, eu diria até subjetiva, do consenso, né, ali no pós-ditadura, quer dizer, você tinha uma ideia objetiva que era os militares têm uma linha dura e etc., podem não aceitar determinadas medidas de democratização e retomar a ditadura, fazendo um outro golpe, né? Quer dizer, o fantasma da volta dos militares é um elemento fundamental da produção do consenso. E veja, esse fantasma ele participa de uma tese política, que não é tese no sentido teórico, mas é uma prática, nascida nos anos 60 e que serviu às ditaduras da América Latina. É a tese dos dois demônios, ou chamada teoria dos dois demônios. Quer dizer, você tem nesses países dois
sujeitos políticos radicalizados, de um lado subversivos, comunistas, terroristas, etc., como se chamava nos anos 60 e 70, e de um outro lado, aqueles que serviam à pátria também possuíam um setor radicalizado, que no Brasil fica conhecido como os porões, né? Os agentes da tortura, dos mecanismos de repressão política. E justamente um desses demônios atuava como fantasma da volta do golpe, e o outro demônio, que podia ser considerada discursivamente como uma extrema-esquerda, um movimento social que se organizava mais fortemente, uma greve geral convocada por uma central sindical, como foi em 1983. Quer dizer, esses dois demônios eram sempre acionados por essas forças políticas institucionalizadas para produzir esse consenso e silenciar esses restos, ainda que eles atuassem claramente no processo de democratização. Bom, essa lógica de governabilidade, obviamente, que precisava, na democracia, de mecanismos que garantissem certa permanência das estruturas autoritárias. Bom, o estado de exceção, eu acredito que, pelo que a gente conversou, o Rafael vai tratar mais, não vou me alongar, mas o estado de exceção é uma característica de qualquer estado de direito contemporâneo. Agora, então, eu não estou falando aqui do estado de exceção como um regime político, estou falando de estado de exceção como um mecanismo incluído nas leis de uma Constituição e que funcionam para suspender os direitos em momentos de necessidade ou de emergência, ou seja, é temporal, localizado, né? Você tem um exemplo da intervenção militar no Rio de Janeiro, você marca um ano, território X, estabelece um estado de exceção a partir de um mecanismo da Constituição, mas cuja função principal, quer dizer, cujo modo principal de ação é a suspensão de direitos. Notadamente, os estados de exceção existem nas constituições para lidarem com aquilo que não está previsto na ordem. Quer dizer, a lógica é essa. E num país que vem de uma herança de violência de Estado autoritária, como nós vínhamos de uma ditadura, a manutenção, o uso constante, a transformação disso em norma de governo, em prática de governo, foi fundamental para a gente limitar ou bloquear o processo de democratização. Isso, quer dizer, eu citei as medidas provisórias, a gente pode pensar em intervenção federal, um outro, mas a gente pode pensar em momentos como lei da Copa, em que se criou uma zona, uma coisa super absurda, né? Se criou uma zona em torno de um estádio de futebol em que os direitos civis e políticos do cidadão brasileiro não valiam, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que esse aspecto de continuidade nos coloca diante de um quadro histórico-político recente, no qual o golpe de 2016 ele vem a coroar um processo político que já vinha sendo construído, que vinha sendo sofisticado. Quer dizer, a militarização da intervenção militar recente no Rio de Janeiro, atualmente, ele tem seu laboratório nas UPPs e antes disso ele tem seu laboratório na própria ação das polícias militares nos estados, né? Bom, a combinação dessa lógica de governo com essa estrutura, esses mecanismos de estado de exceção, tiveram momentos fundamentais na transição. Quer dizer, você tem a lei de 1979, a lei de anistia de 79, em que você, diante de uma grande movimentação popular, uma das maiores movimentações de oposição à ditadura, talvez o maior movimento de rua a mobilizar o discurso de direitos humanos até então na história do Brasil, a resposta a esta movimentação foi o silenciamento das reivindicações dos comitês brasileiros pela anistia, ou seja, se estabeleceu uma anistia que, ainda que tenha servido a esse processo, ao qual já estou comentando, produziu, quer dizer, serviu de estrutura para produzir aquilo que o Marcelo já adiantou, que é a gente não rever a violência do Estado. Quer dizer, mais até do que não julgar os agentes do Estado, a gente não ter
reestruturado no processo da Constituição. As polícias militares, a questão da segurança nacional, que ficou vinculada na Constituição à questão da segurança pública, né? E isso se repete novamente, quer dizer, em escala muito maior, mas o mesmo processo se repete em 1985, após uma grande campanha popular por eleições diretas. A gente escolhe o primeiro presidente civil, depois de 2 décadas de ditadura, num colégio eleitoral de cerca de 500 votantes, né? Sendo que você já tinha uma certa estruturação partidária, você tinha os candidatos, você tinha uma mobilização popular. Quer dizer, se o colégio eleitoral servia à abertura, aquela do Geisel, iniciada no Geisel, ela certamente desserviu a um processo de democratização dos anos seguintes, inclusive do processo constituinte, que seria talvez um terceiro grande momento histórico dessa transição controlada e que visou a produção de bloqueios do processo de democratização. Então, veja, essa lógica da governabilidade, com os mecanismos de estado de exceção, produziu no nosso processo político uma indistinção entre o que é democrático e o que é autoritário. Isso caminhou junto e, realmente, como diz aí o Agamben, né, que trabalha com o conceito de estado de exceção, produziu essa zona cinzenta, em que o mesmo mecanismo que você pode usar para um processo de democratização, ele serve para acionar ações autoritárias. Quer dizer, essa indistinção está na própria estrutura do estado de exceção, é a distinção entre o lícito e o ilícito. Quer dizer, quando você aciona um mecanismo de exceção, você está produzindo um ilícito a partir de um elemento que consta na lei, né? E aí essa distinção vai para vários campos das nossas práticas sociais, né? Quer dizer, quando se demanda a segurança diante da violência urbana, marca dos anos 90, que diminui um pouco nos anos 2000, mas marca dos anos 90, o que se estabelece em contrapartida, quer dizer, o que se fortalece é a violência do Estado, porque se a gente tem um processo de criminalização da política nos últimos e recentes anos, há um processo de genocídio da população negra ou de etnocídio da população indígena, ou de feminicídio, né, o crime contra a mulher pelo simples fato de ser mulher, ou de morte da população LGBT, né, de produção, quer dizer, a gente está aí como país campeão em morte de pessoas trans no mundo. Quer dizer, esses processos, eles já existiam antes do processo, obviamente, da democratização, foram, digamos assim, me parece, estatizados com a ditadura e com esse paradoxo entre o processo de ruptura e continuidade, que foi a transição, ganharam sofisticação na democracia. Então, a tortura está aí, talvez se torture mais hoje do que se torturava na ditadura, se mata mais jovens negros, pobres da periferia hoje do que se matava na ditadura. E vejam, não estou falando porque a democracia é mais violenta do que a ditadura, é porque nós, com esse processo de militarização, justamente o elemento que não sofreu ruptura na transição, a estrutura de violência, a lógica da militarização da vida, né, da política, de todas essas práticas sociais, ela tem se sofisticado, ela tem criado novas estratégias. Ela tem produzido polícias militares como a do Estado de São Paulo, que são altamente especializadas em reprimir política, em matar jovem negro, em bloquear manifestações de rua. Quer dizer, nós tivemos agora recentemente um infográfico lançado pelo ONG Artigo 19 que mostra que, e a última questão que eu queria lançar para o nosso debate posterior, que desde junho de 2013 para cá, são 70 projetos de lei no Congresso Nacional propostos que visam a criminalização da ação política, da manifestação de rua. Então, estou querendo aqui só marcar que essa violência do Estado não sofreu ruptura da ditadura para a democracia, se sofisticou e, a partir de junho de 2013, passa e retoma algo que era uma marca da ditadura, que passa a produzir o inimigo a partir da ideia de criminalização da ação política. Obrigado.
Muito bem, agora eu passo a palavra, então, a Rafael Valim. Vamos lá. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento meus companheiros aqui de painel. Agradeço também o convite para participar do Salão do Livro Político, que é uma iniciativa extraordinária acolhida aqui pela nossa universidade. É sempre uma alegria e um deleite também poder aprender e escutar pessoas tão brilhantes como as que eu tenho, e aqui não estou fazendo demagogia não, mas nós temos uma mesa tirante a minha pessoa, uma mesa de altíssimo nível, e na verdade para mim uma grande satisfação e uma honra participar desse debate. Embora eu já me desculpe de antemão que eu vou escutar o Renan e vou ter que me ausentar por uma questão familiar. Muito bem. O que eu pensei em compartilhar com vocês dialoga muito com o que o Marcelo e que o Edson já colocaram, né? E também vai ao encontro das conclusões deles que me antecederam. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a vida da Constituição de 88 nunca foi fácil, né? Desde o nascedouro, nós assistimos a ataques permanentes contra o projeto de sociedade consagrado na Constituição de 88. Né? Então, durante todos esses 30 anos, nós assistimos a uma tentativa permanente de esvaziar a Constituição, ou a vocação emancipatória da Constituição de 88. O que mudou foi, vamos dizer assim, o grau e a dimensão desses ataques, né? Em segundo lugar, é preciso também reconhecer que Constituição, esses conceitos tão bonitos, né, de Estado de Direito e tal, sempre foram privilégios de classe. O pessoal da favela nunca teve Constituição e continua não tendo. Então, sempre houve uma seletividade e aquela característica muito própria do brasileiro de ter constituições meramente nominais para grandes estratos da população, né? Constituições bonitas, como a de 88, para inglês ver, e na prática o pau comendo, né? Então, é importante também que se diga isso para não se cair na tentação e na mistificação de dizer que o estado de exceção nasceu em 2014, com a Lava Jato. Não, ela existe desde que o Brasil é Brasil, né? Então, me parece que isso é um dado importante, porque o que nós estamos vendo agora é uma universalização do arbítrio, né? Em vez de a gente tentar universalizar direitos, a gente está universalizando só arbítrio. Outras pessoas estão sendo atingidas pela mesma exceção que vitimava as comunidades que, vamos dizer assim, historicamente vulneráveis no Brasil, de que vocês já, enfim, negros, comunidade LGBT, enfim, mulheres, como índios, todos esses. Então, me parece importante fazer esse registro. Agora, por que essa resistência tão grande à Constituição de 88? E para compreender isso, me parece fundamental expor e delimitar o que eu chamo de ideologia constitucional, né? Toda Constituição, nos moldes da Constituição brasileira, das Constituições contemporâneas, elas consagram, elas proclamam uma determinada visão de mundo, uma cosmovisão, ou seja, elas projetam uma determinada sociedade. E isso é muito claro na Constituição de 88. Aliás, está explícito. Artigo 3º, inciso 1, diz lá: um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É isso que persegue a Constituição de 88.
Entretanto, a elite brasileira nunca quis uma sociedade livre, justa e solidária. Ela sempre quis uma sociedade escravizada, injusta e egoísta. Então, é um impasse que se estabelece entre o que está previsto na Constituição e o que a nossa oligarquia deseja da sociedade. E me parece que isso deve ficar muito claro para entender esse embate e esse ataque tão persistente contra a Constituição. Como também já foi colocado, o Marcelo bem descreveu, vamos dizer assim, o assalto neoliberal que nós estamos assistindo atualmente tem um antecessor. Durante o período do FHC, nós tivemos, vamos dizer assim, essa primeira onda neoliberal que promoveu danos profundos na Constituição, mas, de certo modo, houve uma resistência, sobretudo a parte social sofreu, a parte também vamos dizer assim, de nacionalização, de soberania também sofreu da Constituição, mas conseguimos seguir adiante. Sempre, como disse também o Edson, nós tivemos essa lógica das medidas provisórias que não foi característica da direita ou da esquerda. Todos os governos se valeram dessa lógica excepcional das medidas provisórias, ou seja, o descumprimento também da Constituição Federal não foi apanágio da direita. Não, a esquerda também, sob determinados aspectos, violou gravemente a Constituição, né? O que aconteceu, e é preciso também reconhecer, é que, sob o aspecto social, os governos, vamos dizer assim, progressistas que nós tivemos fizeram uma revolução social, deram, afinal de contas, cumprimento à Constituição Social de 88, né, aos capítulos que tratam dos direitos sociais, e tivemos uma melhoria significativa da vida das pessoas. Então, sob esse aspecto, é importante que se diga que houve uma efetivação da Constituição, embora muito episódica, como que nós estamos vendo agora, né? Foi uma revolução, entre aspas, social, que logo encontrou uma contra-revolução conservadora e também feroz, né? Agora, a partir eu acho que a gente pode colocar o mensalão como esse ponto de inflexão, né? Nós temos uma nova característica nesse ataque à Constituição, que é a entrada forte do judiciário no jogo, né? A partir desse momento, o judiciário passa a protagonizar, eu concordo com o Marcelo, um protagonismo submisso, que eu vou também colocar daqui a pouco, eu concordo com essa boa expressão do Marcelo, mas o judiciário começa a ocupar um espaço na cena política que não é novo, não é inédito, né? Outros países, há algumas décadas, testemunharam o mesmo fenômeno que a gente está testemunhando. Basta pegar a literatura italiana a respeito de mãos limpas, e mesmo a literatura espanhola do começo do nosso século, vocês vão ver que é exatamente o mesmo fenômeno. Só que na Espanha, vamos dizer assim, eram juízes considerados progressistas, né? Mas que, vamos dizer, operaram sob o mesmo signo que nós estamos assistindo aqui, né? Agora, por que o mensalão é um marco e depois seguido por Lava Jato e tudo isso? Porque o judiciário assume a lógica da exceção, né? Ele começa a ser o principal motor da exceção no Brasil, e ter vamos dizer assim, o juiz como principal motor da exceção muda profundamente, né, a estrutura, vamos dizer assim, do arbítrio. Quando a gente tem um estado de exceção promovido pelo Poder Executivo, que é a característica, na minha visão,
dos estados de exceção europeus, você ainda tem um pouco de esperança que o judiciário consiga, de certo modo, controlar as coisas. Quando a exceção é operada pelo judiciário, é o desastre que nós estamos vendo, né? Então, esse é um ponto de inflexão. Novembro de 2014, começa a Operação Lava Jato, né, que abre, vamos dizer assim, as portas para o golpe de 2016. Ele dá todas as condições para o golpe de 2016, que depois é seguido de medidas antissociais, francamente antissociais, que só revelam o verdadeiro soberano dessa história, né? Todos aqui, ou a maioria, sabe daquela clássica frase do Schmitt, que é soberano é quem decide sobre exceção, né? O soberano aqui no Brasil, na minha modestíssima visão, não é o Moro, não é esses fantoches, né? É o mercado, né? É o mercado que dita, ou que está ditando essa superação da normatividade no Brasil, né? Porque eu vejo dois fenômenos paralelos e articulados. Por um lado, nós temos uma violação sistemática de direitos e garantias individuais operado pelo Poder Judiciário. E, por outro lado, nós temos um assalto violentíssimo contra os direitos sociais da Constituição operado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, né? Então, são dois movimentos que, aparentemente, estão, muitas vezes, em conflito. Então, o Judiciário também ataca o Executivo, ataca o Legislativo, mas estão sob as ordens do mesmo Senhor, na minha visão. Eles respondem à mesma, né, ao mesmo soberano, que, como eu digo, é o mercado, e até por isso que eu chamo o estado de exceção como, pelo menos no Brasil, a forma jurídica do neoliberalismo, que é a forma com que as democracias são solapadas, são esvaziadas, né, pelo voluntarismo de quem aplica o direito, né? E veja, isso aqui também não é nada, não é, alguns devem estar pensando, nossa, esse sujeito está delirando, né? O estado de exceção jurisdicional que está posto no Brasil de maneira claríssima, ele foi consagrado pelo próprio Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário já declarou estado de exceção jurisdicional, e vocês me permitam aqui, eu sempre leio isso daqui porque é um motivo de escárnio universal, né? O nosso judiciário brasileiro, essa passagem do judiciário é um motivo de escárnio. Quando eu, agora mesmo, voltei de um seminário na Itália que reunia especialistas sobre o estado de exceção, eu fiz questão de ler só para realmente envergonhar, né? E as pessoas não acreditam que o juiz justifica o estado de exceção citando Agamben. Assim, é um troço, o cara é um lunático, né? Mas vamos lá. Palavras aqui do desembargador federal Rômulo Puzolatti. Ora, é sabido que os processos e investigações criminais decorrentes da chamada Operação Lava Jato, sob a direção do magistrado representado, isso aqui foi uma representação que os advogados do ex-presidente Lula fizeram contra o Moro por ocasião da interceptação telefônica, da revelação, lembra da interceptação do Lula com a Dilma? Sob a direção do magistrado representado, constituem caso inédito, único, excepcional no direito brasileiro. Em tais condições, neles haverá situações inéditas que escaparão ao regramento genérico destinado aos casos comuns. Assim, tendo o levantamento do sigilo das comunicações telefônicas de investigados na referida operação servido para preservá-la das sucessivas e notórias tentativas de obstrução por parte daqueles, garantindo-se a futura aplicação da lei penal, é correto entender que o sigilo das comunicações telefônicas pode, em casos excepcionais, ser suplantado pelo interesse geral da administração da justiça e na aplicação da lei. A ameaça permanente à continuidade das investigações da Operação Lava Jato, inclusive mediante sugestões de alteração na legislação, constitui, sem dúvida, uma situação inédita a merecer um tratamento excepcional. Pessoal, foi pro saco, né? Então, assim,
lamento informá-los, né? O Marcelo falou, nós estamos... já falou que estava pessimista, porque ele acha que, né, a Constituição está ruindo e prestes a acabar. Na minha visão, eu posso decretar aqui que ela está sepultada, né? Porque no momento em que você delega, entrega ao juiz a decisão sobre aplicar ou não a Constituição, acabou a Constituição, pessoal. A Constituição é justamente o mecanismo para submeter todos, particulares e agentes públicos, às mesmas pautas. Quando você coloca, olha, juiz, você, quando você achar que é excepcional, não precisa cumprir as regras, viu? Então acabou o direito. A autonomia do direito acabou. E a autonomia do direito brasileiro acabou. Por quê? Quando a esses sujeitos, especialmente os agentes do judiciário, eles entendem que você é configurado como inimigo, né? E hoje, atualmente, a figura do inimigo está representada na figura do corrupto, não que você seja corrupto, mas se um dia você for imputado como um corrupto, lhe serão negadas todas as garantias e direitos individuais. Tá? Você não vai ter mais direito a ter direitos, né? E esse juiz vai poder fazer contigo o que bem entender. Então, lamentavelmente, nessas condições, é impossível afirmar que nós estamos sob a égide de um Estado de Direito, né? E muito menos de um Estado democrático de direito, na minha visão. E é muito curioso também a invocação da corrupção para solapar democracias. Não é nada novo, pessoal, mas é um mecanismo que funciona, né? É aquela coisa manjada, mas funciona. Por quê? Porque corrupção é uma pauta uníssona, unânime. Se eu perguntar aqui para vocês, quem é a favor da corrupção? Ninguém vai levantar a mão. Se eu perguntar para vocês, quem é a favor da intervenção do Estado no domínio social? Uns vão levantar, talvez aqui todos levantem a mão, no Salão do Livro Político, mas em outros lugares, alguns vão levantar a mão, outros não. Quem é a favor do Estado intervir com mais ênfase na economia? Enfim, faz parte do jogo democrático. Uns vão ser mais liberais, outros não. E corrupção, todos são contrários à corrupção e todos são favoráveis ao enfrentamento da corrupção. Então você pega uma pauta unânime para alcançar uma finalidade inconfessável, que é combater o combate à desigualdade, né? Falar, hoje até que nem pega mal mais, mas você falar que, olha, eu sou a favor da desigualdade, eu quero que o pobre fique miserável e tal, geralmente não pega bem. Hoje até, para alguns estratos da população, até que pega bem, né, falar isso. Mas, então você pega uma bandeira que é indisputável e alcança uma finalidade que você não pode confessar. É um mecanismo muito interessante e que também guarda algumas diferenças, por exemplo, com a exceção que a gente vê em um território europeu ou estadunidense, de que o inimigo é identificado como terrorista e também o sentimento que é fomentado na sociedade é diferente, né? Porque aqui, o que é acionado pela mídia, que exerce um papel fundamental em todo esse contexto, é o ódio. Então você tem que despertar o ódio ao corrupto, né? Ou essa pessoa que é inserida nessa categoria. Já na Europa, você tem que acionar o medo, né? Então, mesmo os afetos aí são diferentes também a serem despertados. Mas isso é tema de outras prosas. Então, estamos nesse 1 minuto final. O que eu quero dizer, pessoal? A Constituição, portanto, nessa minha visão profundamente pessimista, né, ela, embora não tenha mais a juridicidade que a gente gostaria que ela tivesse, a Constituição de 88 é um documento político importantíssimo. Então, me parece que nesse momento a Constituição pelo menos nos reserva, né, um documento
em prol do qual vale a pena lutar, né? O Ortega Gasset falava das revoluções, ele falava das revoluções contra os usos e contra os abusos. As revoluções contra os usos seriam as que nós conhecemos, as revoluções que querem fundar uma nova ordem. E as revoluções contra os abusos seriam as revoluções que queriam firmar alguns textos, né? Então, alguns, vamos dizer assim, o arbítrio feito sob a égide de alguns textos. Me parece que nós precisamos empreender uma revolução aqui, claro, entre aspas, para firmar ou para recuperar a força normativa da Constituição Federal, né? E reinstaurar ou tentar instaurar essa sociedade livre, justa e solidária que é desejada pela Constituição e que é desejada por todos nós aqui, que não toleramos essa tendência que a gente vê, lamentavelmente, mundial, de afirmação do ódio, do egoísmo. Eu confesso que ainda estou impactado com essa história dos Estados Unidos, das crianças. Isso é um sinal terrível dos tempos, né? Como eu brinco, nós estamos ladeira abaixo, né? E a solução não virá pelo direito, né? O direito acabou, pessoal. Então, só que o direito não anda por aí, você não vê o direito andando na rua, tal. A solução virá da política. É só a política que poderá recuperar a força normativa do direito, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço a paciência e a atenção de todos. Bom, vamos então agora à fala do Renan Quinalha, que todo mundo aqui está esperando que seja mais otimista, Bom, boa noite a todas e a todos. Queria iniciar agradecendo aqui ao convite, à organização do Salão do Livro Político. É um prazer estar aqui, sobretudo ao lado do Marcelo, Rafael, do Edson, da Noirma também. Não é nada fácil falar depois dessa mesa, ainda mais quando se espera que eu seja otimista, depois dessas 3 falas aqui, que eu quase fui ali no banheiro cortar os pulsos. Mas acho que é preciso ser realista também, enfim, e ter esse viés crítico das excelentes falas que me antecederam aqui. Em geral, não vou concordar, não. Fui contemplado por muitas dessas colocações que eu acho que, de alguma maneira, expressam esse estado que a gente está, né, de estranhamento, ainda sem conseguir compreender bem esse momento político que a gente vive, sem conseguir racionalizar direito, entender novas formas de ação política nesse contexto. E acho que, na verdade, o que a gente vê agora, esse descolamento entre um país legal e um país real, na verdade, é uma crônica da formação do Brasil, né, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. A maneira como a Constituição hoje é minada, solapada, de alguma maneira, também é algo que a gente vê historicamente na formação de uma ordem liberal no Brasil extremamente autoritária e excludente. Isso foi a regra do liberalismo brasileiro. Muitas vezes a gente associa o liberalismo e a sua conexão, e faz uma conexão automática com o Estado de Direito, mas, na verdade, o liberalismo sempre teve uma vocação bastante antidemocrática aqui nos trópicos, né? Se lá no Primeiro Mundo, nos países centrais, ele serviu de algum modo para permitir maior participação política, afirmação de igualdade, de lutas por liberdade, por justiça, a verdade é que as instituições transplantadas liberais aqui chegam no século XIX com uma Constituição também em 24, trazendo uma série de declarações muito bonitas numa realidade social bastante complicada, para dizer o mínimo, né? A Constituição brasileira conseguiu fazer conviver esses ideais liberais com a escravidão das pessoas negras, com o genocídio da população indígena, né? Com a exclusão das mulheres da vida política no país e a violência de gênero, enfim. Isso, na verdade, são características estruturais da nossa formação. Talvez, então, eu possa ser otimista nesse sentido, de relativizar nessas estruturas históricas esse momento particular, essa conjuntura, entendendo, talvez na linha do que acho que já colocaram anteriormente aqui, de como esse estado de exceção tem uma certa permanência também e uma convivência com essas estruturas liberais e democráticas.
A gente, de algum modo, tem espasmos de Estado de direito e de Estado democrático e de Estado social de direito. Acho que a Constituição de 88, de fato, e concordo com essa avaliação também, ela é um momento privilegiado desse ensaio, de uma tentativa de esboçar um estado de bem-estar social e democrático no Brasil, né, um projeto de inclusão, de desenvolvimento nacional, de combate às desigualdades, né, uma série de objetivos políticos importantes que estão ali inscritos. Mas acho que o Rafael chamou a atenção para esse ponto importante de que a Constituição nunca valeu nem para, né, poderia dar um número aqui, chutando de 2% da população brasileira, enfim. Né, essas garantias, esses direitos que são tão avançados, tão importantes, nunca chegaram a ser minimamente universalizados, porque essa figura do sujeito de direito, se ela teve alguma aderência à realidade nos países do primeiro mundo, que também é questionável, aqui a gente sempre teve um sujeito de direito que era o homem branco, heterossexual, cisgênero, proprietário, com vários outros qualificativos que a gente pode colocar desses setores dominantes da sociedade brasileira. Então, é bastante difícil a gente crer no direito na realidade brasileira. É compreensível que a esquerda brasileira, durante muito tempo, olhou para o direito com muito desprezo, porque o direito era, no máximo, né, um instrumento de dominação, de violência, de classe, que não tinha nenhuma possibilidade de transformação social e política por meio desses instrumentos, dessas instituições. É só lembrar como as instituições do sistema de justiça durante o Império, ainda no 19 e no 20, eram sequestradas pelos poderes locais, pelo despotismo, pelo coronelismo, né, a construção daquela aparência da justiça, né, vendada, imparcial. Isso nunca não foi mais do que uma promessa, um sonho, uma ilusão, no caso brasileiro. Então, é compreensível esse ceticismo que a gente teve com o direito, que está parecendo retornar agora, e parece que a Constituição, nesse sentido, foi mais um intervalo, em 88, da gente acreditar na via do direito como uma aposta possível para a transformação política, para os ideais de justiça, de liberdade, do que efetivamente... ela foi mais esse intervalo do que efetivamente uma regra. Porque se a gente for olhar, né, como o liberalismo convive com a escravidão, se a gente for olhar como a cidadania que é construída a partir dos governos do Vargas é uma cidadania regulada, como vai dizer o Vanderlei Guilherme dos Santos, né, no modelo bismarquiano, ali, de classes mobilizadas, que tem carteira de trabalho assinada para poder ter acesso a esse mundo de proteção social, de seguridade. A gente vai notar que a única coisa que sobrou, de alguma maneira, em alguns períodos no Brasil, foi uma democracia formal. E aí acho que a Constituição de 88, ela de alguma maneira conjuga uma ordem social que se pretendia romper com esse modelo bismarquiano, aí, uma ótica universalista de garantias, conjuga uma regra de democracia formal, né? Tivemos um período grande, aí, talvez o maior da nossa história, de uma democracia com um certo calendário eleitoral regular funcionando. E o garantismo, do ponto de vista liberal, lá atrás mesmo, que é esse mínimo das garantias individuais, de entender que há riscos do Estado contra os cidadãos, né? O poder excessivo do Estado pode provocar violações de direitos, ao invés de promover esses direitos, então é preciso botar certos limites à atuação do Estado. Esses três elementos, se a gente for olhar, eles são atacados. A ordem social é atacada com o neoliberalismo nos anos 90, e aí é preciso lembrar que a própria Constituição de 88 prevê uma ordem econômico-social muito avançada, mas a ordem financeira estrangula a ordem econômico-social. Isso Gilberto Berkovitch, Massoneto, são alguns estudiosos que se dedicam a mostrar como há certos mecanismos de boicote que vão se acentuar com o neoliberalismo a esse projeto de igualdade social da Constituição. O garantismo, a gente tem como marco, né, a ação penal 470 do Mensalão e a Lava Jato, obviamente para um setor específico, porque a gente sabe que a regra no Brasil, a secessão, sempre foi generalizada. Se olhar para o sistema carcerário de quase 700 mil pessoas, 40% delas se quer encontrar um juiz como o Sérgio Moro na frente delas. A gente reclama do Sérgio Moro, mas várias delas não viram um defensor, não viram um juiz até hoje. E estão lá presas esperando julgamento. E a Lava Jato, acho que traz esse elemento, e o golpe de 2016 rompe com o mínimo de crença que a gente tinha do que esse liberalismo podia entregar, enquanto suas promessas, que era da democracia formal também, né? Parece que no Brasil a gente não tinha mais direitos sociais, a gente não tinha mais garantias processuais penais, mas pelo menos quem ganhava a eleição terminava o mandato, né? E
finalizava e fazia uma eleição nova, a gente ia perder, perdia várias, ganhava uma, né? Já sabia que a dinâmica era um pouco essa, mas tinha alguma crença nessa institucionalidade liberal. E isso também foi solapado. E acho que, de alguma maneira, a partir de 88, a gente jogou areia também jogou água nesse moinho, de tentar construir um judiciário que pudesse nos levar à concretização desses direitos, né? Acho que é um processo, desde 88, muito marcado, e vários autores vão discutir isso, né? Uma judicialização da vida social, uma judicialização da política, que é uma expressão bastante corrente para compreender como várias questões das democracias contemporâneas vão passando pelo poder judiciário. Questões que tipicamente deveriam ser deliberadas, discutidas, né, em espaços que teriam mais proximidade com a nossa ideia de democracia, que seriam os parlamentos, por pior que sejam nossos parlamentos também, que não são grande coisa, mas que pelo menos ali tem pessoas eleitas para poderem fazer essas discussões, representarem interesses e etc, etc. A gente, de algum modo, e a partir desse processo, né, de uma Constituição bastante ampla, como o Marcelo bem apontou aqui, uma Constituição bastante garantista, com muitos enunciados, isso, junto com um processo de consciência de direitos que vai crescendo a partir de 88, com mecanismos de acesso à justiça que também vão se ampliando, apesar de muito precários no Brasil, também se ampliam. Um momento neoliberal de retirada dos direitos, acabam convertendo o judiciário no que um autor francês vai dizer que é um muro de lamentações da modernidade, né? O judiciário acaba virando esse lugar, esse locus em que as coletividades desesperadas vão entregar suas demandas, vão tentar obter algum tipo de concretização de direito, de reconhecimento nas democracias. Então, de alguma maneira, aquela desconfiança e ceticismo, né, que as esquerdas, os setores populares tinham em relação ao direito vai mudando a partir de 88, porque, de fato, vão se abrindo arenas possíveis de concretização do direito. E é difícil a gente pensar um movimento social no Brasil contemporâneo que não passe por uma gramática dos direitos, do ponto de vista do seu discurso, da sua ação, né, de ocupar a terra, exigir uma função social da propriedade, de ocupar um imóvel urbano, também falar da função social, ou lutar pelo direito à saúde, direito à educação, direito à igualdade e à não discriminação, né, todo esse vocabulário e essa gramática dos direitos. Mas, de alguma maneira, a gente perdeu a dimensão que o direito tem essa ambiguidade constitutiva, né, fundamental entre uma dinâmica de emancipação social, né, que às vezes aparece nessas brechas do direito, mas, sobretudo, uma dinâmica de controle, de regulação e de exclusão, né? Então, de algum modo, a gente teve uma crença, a partir de 88, nessas instituições e nesse sistema de justiça, que eu creio que fortaleceram o judiciário com a credibilidade, com a legitimidade que o Poder Judiciário acabou assumindo hoje, né, inclusive para fazer o que está fazendo, que é a desconstrução da ordem constitucional de 88. Eu acho que é preciso também a gente repensar, do ponto de vista dos setores progressistas, né, das forças populares, pensar um pouco qual que é o papel do direito hoje, qual tem que ser o papel do direito nas lutas políticas. Sem dúvida nenhuma, é preciso defender a Constituição de 88, ainda que ela nunca tenha sido efetiva, nunca tenha sido implementada de fato para a população brasileira, mas concordo que é um documento político importante, é uma Constituição que traça objetivos ambiciosos, né, consagra valores fundamentais para a luta por justiça e por liberdade, mas é preciso também, acho que, entender nessa fratura de descolamento da Constituição da realidade brasileira, o quanto a gente também não fez essa aposta excessiva, né, no sistema de justiça como o locus para o fortalecimento de uma sociedade que vai se desmobilizando e um judiciário que vai se agigantando a ponto dele poder fazer o que tem feito em relação a vários assuntos, né? E quando era um ativismo judicial progressista, a gente aplaudia, né? Que legal, o Supremo reconheceu a união homoafetiva, que ótimo, as cotas étnico-raciais passaram, E, de repente, a gente já não tinha mais possibilidade de discutir o papel do Supremo numa democracia contemporânea em que o poder já tinha tomado uma proporção, numa completa falta de controle e de contrabalanceamento em relação aos outros poderes. E aí eu acho importante pontuar, eu discordo um pouco do Marcelo e do Rafael de que seja um protagonismo passivo ou omisso. Eu acho que o judiciário tem se constituído enquanto um partido da justiça no Brasil, eu me filio mais a esse entendimento. Eu acho que
Isso fica muito claro a partir da Lava Jato. Eu acho que a judicialização era um processo meio comum a todas as democracias, vinha desde 88, mas eu acho que quando o judiciário assume uma agenda de moralização da política e começa a intervir da maneira como intervém, a ponto da gente saber o nome de todos os ministros, quem não lida com direito conhece o Gilmar Mendes, conhece o Fux, conhece o Barroso. Eu estava vendo o jogo da seleção, eu só conheço o Neymar. E do Supremo a gente sabe todo dia quem que está lá, o que está fazendo, quais os casos estão julgando. Então, eu acho isso muito sintomático da maneira como o judiciário foi assumindo esse papel protagônico na democracia, trazendo um elemento novo, que eu já não acho que é de judicialização, mas é de judiciarismo, né? Ou então de supremocracia, como Oscar Vilhena chama, que é um fortalecimento excessivo e sem nenhum tipo de controle externo por parte do Poder Judiciário. E acho que o judiciário teve um papel protagônico, por exemplo, no impeachment da Dilma, né? Acho que quando se estabelece que a Dilma não pode nomear Lula como ministro, né, numa decisão do Gilmar Mendes, que depois, valeu para o Lula, né, mas não valeu depois para o Moreira Franco, nomeado pelo Temer, não valeu depois para o Romero Jucá, nomeado pelo Temer, que estavam sendo investigados, já eram denunciados. Quando faz isso, acho que quando o Supremo se exime a fazer um controle judicial do processo de impeachment também, acho que isso eu acho muito significativo, né? Eu acho que teve um papel importante. Quando o Supremo, por uma manobra ardilosa da Carmen Lúcia, pauta o HC do Lula antes de pautar as ações que eu discuti de modo geral a tese sobre a execução da pena após condenação em segunda instância, aquilo ali é claramente uma seletividade também que mostra o protagonismo do Supremo, e agora, quando vai lá e diz que não vale mais condução coercitiva, quando valeu para o Lula e foi fundamental no processo de enfraquecimento do governo Dilma, de desgaste da imagem do Lula também, assim por diante. Então, eu acho que, de algum modo, quando o judiciário assume, a partir da Lava Jato, essa dinâmica de uma moralização, de uma agenda de moralização da política brasileira, eu acho que há um salto qualitativo aí para a gente compreender sobre a judicialização no Brasil, que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre, porque eu acho que aí sim o judiciário começa a atuar de um modo mais claro, né? Não acho que, obviamente, seja um partido, não precisa ter o Joaquim Barbosa concorrendo às eleições, inclusive porque o judiciário tem muito pouco a entregar ainda no país. Eu acho que esse é o tom mais otimista desse final da minha fala. Eu acho que se a gente está nesse momento de crise, não creio que o outro lado também tenha soluções que resolvam os problemas do Brasil, né? O que a gente tem visto é que esses problemas estão se agravando, a desigualdade social aumenta, o desemprego aumenta, a inflação aumenta, as oportunidades não crescem, né, com esse ajuste neoliberal. Ao mesmo tempo, o judiciário também não consegue oferecer nada que não seja o populismo penal, essa solução conservadora do ponto de vista do encarceramento, da condenação, do aumento da violência do Estado, né? Então, eu acho que eu termino com isso. Eu acho que, de algum modo, né, se há para ter uma leitura aí otimista, é pensar um pouco que não há uma solução para essa crise que está sendo resolvida também pelo outro lado. Eu acredito que há uma disputa que está posta, né? Acho que a defesa da Constituição ela é bastante importante, mas acho que a gente também deve pensar mais estrategicamente sobre esse lugar do direito nas lutas sociais, a maneira como a gente mobiliza essas instituições, como a gente intervém no sistema de justiça e como a gente não discute um tema que é uma reforma democrática do judiciário, né? A gente precisa entender quais são os mecanismos de treinamento, de seleção, né, de acesso a essas carreiras. É preciso romper, me parece, com uma tradição extremamente corporativa do judiciário brasileiro, fechada, falta de controle externo, né? Você coloca um CNJ construído com mais membros do sistema de justiça para cuidar do próprio judiciário, e aí, óbvio, que o CNJ vai perseguir os juízes que são progressistas e que estão em diálogos com movimentos sociais, né? Então, eu acho que é preciso a gente discutir, assim como a gente deixou de discutir reforma política, que foi um tema fundamental que ficou de lado, deixamos de discutir reforma da comunicação e da mídia, que foi outro tema fundamental deixado de lado, e uma reforma tributária mais profunda. Eu acho que passa hoje, numa agenda de esquerda, também discutir uma reforma democrática do Poder Judiciário e uma nova institucionalidade democrática que reequilibre um pouco esse lugar do Judiciário
na vida social, porque senão a gente vai ser refém de um judiciário que, com ele, a gente não precisa mais de guardião da Constituição, porque ele vai destruindo tudo. Então, acho que era isso. Obrigado. Bom, vamos abrir, então, para os debates. Eu quero saber quem se habilita primeiro. Alguma questão? Pois não. Opa. Aqui. Boa noite. Meu nome é Edilene. Eu gostaria poderia ser para todos, qual seria o caminho para moralizar o direito a partir da própria faculdade de Direito, onde as indicações de doutrinadores são dadas livremente e dentre as escolhas a gente tem, por exemplo, uma pessoa como o Fernando Capês, né, que é uma pessoa investigada e mesmo assim o MEC permite que ele seja ainda um doutrinador. Então, qual que seria a orientação de mudança, de qualquer alternância, se, a partir da própria universidade, a partir do contexto acadêmico, isso não se altera? Tá. Quem que gostaria de responder essa questão? Fazer em bloco? Tá bom. Ok. Oi, boa noite. Meu nome é João, eu sou mestrando aqui na PUC em Ciências Sociais. A minha pergunta vai mais para o Marcelo, pelo que ele falou, porque ele fez uma retomada histórica rápida, mas se alguém da mesa também se sentir à vontade, pode responder tranquilamente. Eu estudo um pouco o período da transição e da redação da Constituição, de todo esse processo, e mais especificamente o papel dos cientistas sociais, dos cientistas políticos nesses debates. Então, você citou, Marcelo, que durante o período as disputas internas ao parlamento eram muito fortes em torno do tempo de mandato do Sarney, se seria presidencialismo, se seria parlamentarismo. Esse era o foco do debate entre os políticos. Entre os cientistas políticos, Bolívar Lamonnier, o próprio Fernando Henrique Cardoso durante a década de 80, Elisa Reis, enfim, Fábio Vanderlei Reis, tantos outros, muito se discutia sobre os mecanismos de participação nessa nova carta que estava por vir, nessa democracia que se almejava, e também com relação à questão da efetividade dos partidos, porque alegava-se muito que os partidos no Brasil, e até hoje se fala isso, não tinham uma identidade ideológica clara, que variavam conforme a maré muito facilmente. Bom, como a Constituição é um documento político e também jurídico, eu queria entender um pouco, porque eu também desconheço esse lado do debate, como é que os advogados juristas que pensavam o direito no Brasil na época, durante os anos 80, viam essa proximidade da redação de uma nova Constituição. Qual que era o foco do debate jurídico na época? Boa noite, meu nome é Rafael, eu sou mestrando aqui em Filosofia do Direito. Eu gostaria de fazer duas questões bem rápidas para a mesa. A primeira delas é um pouco provocativa, em relação a... será que a exceção não constitui um fenômeno interno ao próprio fenômeno jurídico? Eu faço isso porque eu gostaria, inclusive, que o Rafael estivesse aqui, porque entre a Marie Goupil, que é uma grande representante que defende o estado de exceção, quer dizer, defende o estado de exceção, mas uma teórica do estado de exceção, e um outro jurista chamado Michel Troppé, em que ele dizia que o estado de exceção não existe como fenômeno próprio pelo fato da exceção estar constituída no próprio mecanismo do direito. Na medida em que o juiz, na medida que nós constituímos os tribunais superiores como guardiões da Constituição, eles podem definir o sentido último das normas, ou como Kelsen diz, o sentido objetivo das normas, né?
A exceção estaria contida no próprio fenômeno jurídico e, portanto, seria um objeto vazio. O direito é assim. Então, a resolução se dá pela política. Rapidamente. A segunda questão que eu gostaria de perguntar para a mesa se eles identificam no neoconstitucionalismo, naquilo que ficou conhecido como neoconstitucionalismo, um ponto de virada, enfim, que vai dar nisso que nós estamos vivendo isso hoje em dia, pelo fato simples, eu lembro que na época do julgamento quando modificaram o entendimento da prisão em segunda instância, etc. e tal, boa parte dos antigos juízes do Supremo Tribunal Federal terem votado contrariamente a essa mudança e boa parte daqueles que entraram posteriormente serem favoráveis. Então, é isso. Obrigado. Boa noite, Silvio Rocha. Só uma observação, concordo, poderia subscrever tudo que foi dito aí na mesa, mas a pergunta é provocativa, né? São duas questões. Em primeiro lugar, o governo Lula e Dilma realmente foram governos de esquerda? Quer dizer, acho que aqui internamente a gente pode fazer que autocrítica vocês fariam? E eu faço essa pergunta pelo seguinte: tudo bem, o Supremo, temos todas as críticas ao Supremo, mas a gente não pode esquecer que, tirando o Gilmar, o Celso de Mello, o Marco Aurélio e agora o Alexandre de Moraes, Lula e Dilma nomearam 8 dos 11 ministros do Supremo. Não é? Então, você errar com a nomeação de um ministro é razoável, mas erraram com a nomeação de 8 ministros, o que aconteceu? Não teve critério ou aderiram ao critério vigente? Então, isso que a gente precisa também refletir um pouco, né? Lembrar que esse governo fez a maioria no Supremo Tribunal Federal. De 11 ministros, ele nomeou 8. Não é? Então, eu acho que isso também é importante, gostaria de ouvi-los. Boa noite, meu nome é Nicole. Um pouco pelo que o Rafael falou, que o mercado é o soberano, eu concordo com essa ideia dele, e a gente tem uma Constituição que foi feita por uma Assembleia Constituinte, mas que é inegável que ela obedece ao mercado em grande parte. Aí o professor Renan falou que a gente tem que defender essa Constituição, mas será que não seria necessário uma modificação nessa Constituição para que ela se voltasse? Porque, assim, quando ela foi feita, ela se voltou para os movimentos sociais que estavam muito presentes, mas isso foi deixado de lado foi se deixando de lado durante esses 30 anos. Então, será que não seria necessário uma reformulação da Constituição? Isso aqui é pior que uma prova oral da magistratura, né? Isso aqui eu acho que eu, como menos graduado, é ruim eu começar aqui, né? Eles são mais graduados do que eu aqui na academia. Bom, vamos ver por onde começar aqui. A universidade e os doutrinadores. Bom, eu acho que a tua crítica, Edilene, de uma maneira geral, sem particularizar, não vou fulanizar uma questão aqui, mas eu acho que assim, é uma grande questão do conservadorismo dentro do direito. Acho que vai um pouco pelo que o Rafael terminou e o Renan começou aqui, final, para que serve o direito e essa capacidade de emancipação do direito, enfim. Boa parte do conservadorismo jurídico também está adstrito às universidades, né? Que a gente aprende isso, essa ideia tradicional, conservadora, objetiva, etc. e tal, do direito, que é o que vai. Quer dizer, o que vem hoje nos cursos de direito, fundamentalmente, pelo menos os cursos mais tradicionais, é preparar a pessoa ou para trabalhar no mercado ou para fazer os concursos públicos. Então, vou direcionar
através dos concursos. Não à toa a gente tem aí uma grande leva de professores que são promotores de justiça, principalmente nos cursinhos preparatórios, enfim, que acabam, de uma certa forma, tornando ainda mais conservador o ensino. Não sei, é preciso mudar a universidade, mas eu, não sendo aí um professor, fica mais difícil para mim dizer quais são os caminhos. Eu, quando estudei no ensino positivista, a gente sempre brigava por isso, queremos questões reflexivas, rediscutir, etc. e tal. E a impressão que eu tenho é que os mais jovens, eles não tiveram, apesar de ter a construção inteira da vida, da construção inteira, né? São 30 anos da Constituição, então as pessoas que foram estudar direito estudaram já toda a sua nova Constituição, as pessoas que chegaram com uma visão mais conservadora ainda. Nos juízes a gente vê isso claramente. Quando era mais jovem, eu tinha uma dimensão de os juízes mais velhos são muito formalistas, são muito conservadores, são muito tradicionalistas. Os mais jovens estão vindo com essa dinâmica, com essa gramática da Constituição. Mas, passado esse tempo todo, o que a gente vê é exatamente o contrário. Eu acho que talvez a influência muito forte aí seja o da mídia, né? Muito forte nisso. Nisso reside um pouco essa, não vou dizer divergência, né? Acho que a gente usou palavras diferentes aqui, mas quando eu quis dizer de protagonismo submisso, quer dizer que, sim, os juízes decidem o que pode e o que não pode, o que vai, o que não é Constituição, mas não é uma coisa que sai propriamente, olha, da cabeça deles, estamos aqui fechados e vamos fazer isso. Em grande medida, são extremamente submetidos à pressão da opinião pública, à pressão da mídia, muito forte. A gente quase não tem visto situações nos quais o juiz consegue contornar essa pressão quando ela se torna insuperável. Eu acho que é isso que aconteceu no processo do Mensalão, uma pressão tão forte que o Supremo, que é o maior órgão do país, não conseguiu decidir isso com o presidente. Veja, nós temos coisas lá dentro do Mensalão que são coisas inimagináveis, né? O presidente marcou uma sessão para julgamento sem ter recebido o voto do revisor. Quer dizer, é uma coisa extremamente tradicional, passa para o relator, vai para o revisor e aí vai para a mesa. Mas foi o contrário. Primeiro marca a sessão, depois espera o revisor. Eu nunca vi isso, estou há quase 5 anos no tribunal, nunca vi isso em lugar nenhum. Então, são questões aí, e lembro de uma entrevista que foi feita com o Lewandowski, que era o relator, que era o revisor na época, perguntou assim, mas você vai trazer? Mas quanto tempo? Mas não vai prescrever? As perguntas eram nesse gesto, e não tinha nenhum risco de prescrição naquele momento. Mas, ainda assim, os juízes não conseguiram suportar essa pressão. É disso que eu chamo do protagonismo submisso. O Moro pode ter instalado novas dinâmicas, mas, a partir do momento... Acho que quem expressou melhor a posição, com todo o sentimento de intuição, na verdade, foi o Lula, quando foi ser interrogado. Ele fala, o senhor está condenado a me condenar, não tem outra saída. Não há, juridicamente não há, ele não consegue fazer isso. Então, é nisso que eu falo, quer dizer, não reside neles o poder. Eu gosto sempre de lembrar de uma imagem daquele filme A Lista de Schindler, não sei se vocês todos viram, quem não viu deve ver, que é o empresário que, no começo, ele quer ganhar dinheiro, né, na guerra, e depois ele acaba percebendo que ele pode salvar pessoas como seus funcionários, enfim. E tem uma hora que ele encontra com o chefe de um campo de concentração, um facínora, né, que tinha como passatempo ficar mirando e atirando nas pessoas. Quando diz, é o poder que eu tenho de matar as pessoas. E o Oscar Schindler vira para ele e fala, não, o teu poder não é de matar, o teu poder é de não matar. Né? É de você poder decidir se você vai matar essa pessoa ou não vai matar. Nisto reside o seu poder. Se você vai matar todo mundo, você já não tem mais esse poder. Mais ou menos a gente pode transferir isso para o juiz. O poder do juiz não é condenar e fixar uma pena alta, etc. E tal. Esse não é o poder dele, porque condenado ele já vem da delegacia, ele já vem preso. O poder do juiz é de soltar. Então, é isso que eu falo, que um protagonismo ele é submisso, porque ele não advém da capacidade que o juiz tem de interpretar a Constituição, ele vem da incapacidade que o juiz tem de reagir à pressão do mercado, à pressão da mídia, etc. e tal. Bom, deixa eu ver o que marcamos aqui. O que os juristas
pensavam na época da Constituição. Quando eu citei o exemplo do Sarney, dos 5 anos para o Sarney, eu citei aquilo que, digamos assim, mais magnetizou a vida política, né? Aquilo, e tinha convenção e coisa e tal, e disputa, e páginas de jornal. Obviamente, como aquilo era uma questão de transição, era o menos importante que na Constituição. Pouco importa se ia ter 5 anos, 4 anos, como se pretendia, ou 6 anos, como chegaram a falar. Era, de fato, para a Constituição, era absolutamente irrelevante. Eu acho que havia... juristas pensavam diferentemente como eles continuam pensando hoje, né? Então, tem juristas que quiseram colocar lá dentro a ideia da propriedade como função social e outros que explicaram para os deputados que eles podiam até aceitar isso desde que colocassem lá a propriedade privada, quer dizer, não vamos manter o nosso meio. Então, vários, digamos assim, como acontece com as leis de maneira geral, toma lá da cá, né? Eu coloco esse pedaço, mas você coloca aquilo lá. Então, acho que houve isso de uma maneira geral. Algumas questões bem interessantes entraram. Eu avalio que, de tudo que eu vi da Constituição, nada me pareceu superior ao texto constitucional. É por isso que eu rebati os agentes públicos e passarem a cumprir essa Constituição. Lá fora, quando teve aquela entrevista com a Carta Capital, me perguntou, bom, então, é a favor, você está falando tão mal da Constituição, é a favor de uma Constituinte? Eu fico pensando assim, se nós tivéssemos hoje, seja com esse Congresso que está aí, seja com outros que seria eleito, direto, já certamente não teria. Então, assim,